Estamos aqui numa conversa com o nosso amigo Josimar, né? A intenção dessa conversa, como fizemos com os outros, com o Marcos, Júlio, com a Maria Valdiza, para a gente dialogar um pouco, né, a filosofia com outras disciplinas. Falamos sobre história, falamos sobre física, sobre filosofia, agora é vez da teologia, né? Então, a intenção é essa, a gente, que o aluno perceba e que as outras pessoas também percebam que a filosofia está sempre dialogando com as outras disciplinas. Então, antes de a gente começar, vamos à apresentação do nosso amigo e nosso convidado, Josimar. Se apresenta um pouquinho, Josimar, fala um pouco de você. Rapaz, uma grande alegria a oportunidade que nós temos de dialogar um pouco, sobretudo no canal, quando trata de duas disciplinas sagradas, a grandiosa filosofia e também a respeito da ciência teológica, né? Sempre uma grande riqueza disso. Meu nome é Josimar, casado, uma filha, Vitória, sou membro da Igreja Católica, pertenço aqui à comunidade do Vale das Pedrinhas, da Igreja do Menino Jesus de Praga e da paróquia de Santo Antônio de Nova Maria. Tenho formação de filosofia e também de teologia pelo Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino de Petrópolis, situado em Correias. Ótimo, ótimo. O nosso tema de hoje, como muita gente depois vai se interessar e vai perceber e vai ver, é sobre a Imaculada Conceição. Mas antes de entrar no que é a Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada Conceição, vamos começar perguntando, Josimar, o que é o pecado original? Né? Que vai passar por tudo isso, vai chegar na Imaculada Conceição, a gente tem que entender um pouco o que é o pecado original. Exatamente. Para falarmos propriamente da Imaculada Conceição da Virgem Maria e a união hipostática com o Verbo Divino, a gente tem que falar exatamente do pecado original, né? Nós estamos no primórdio da criação, né? A criação e a queda do ser humano. Essa parte do princípio, do início, em teologia se chama protologia, que é o princípio. Pouca coisa nós sabemos disso, mas o pecado causou duas consequências na alma, que é o mal moral e o mal contingente, né? Esse mal moral é a inclinação que todo ser humano tem para realizar o mal. Então ficou isso na natureza humana, né? Essa tendência para o mau comportamento. Isso passou então para toda a humanidade. Mas o pecado original não tem nada a ver com sexualidade, tem? Não. Sexo, não. O aluno entender, porque às vezes o aluno entende errado, né? Acho que tem tudo a ver com sexualidade. Exatamente. Exatamente. Ficou isso, né? Quando houve o pecado de Adão e Eva, o pecado, na verdade, foi uma desobediência a Deus. Porque o pecado, ele não é uma criação do ser humano. Ele é uma criação angélica. Então, antes da queda do ser humano, do Adão e Eva, teve o pecado dos anjos. Então, o demônio, a serpente, tentou. E havia uma proibição ali no livro do Gênesis de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Então, o que acontece? Isto é um simbolismo, né? É uma metáfora para dizer que ali, naquele momento, havia um limite que não poderia ser transpassado. Deus coloca esse limite. E então, o que acontece? A serpente, então, ela
ela atenta, ali há uma tentação, e então o ser humano se coloca na condição de Deus, sereis como deuses. E ali é propriamente isso. Então há uma desobediência do ser humano com relação ao mandamento de Deus. Então e aí o que acontece? Acontece esse pecado que não tem nada de ser sexual. Não é no campo da sexualidade. É um pecado de desobediência a Deus. E aí as consequências foram gigantescas com relação a isso, né? A perda do primeiro casal dos dons préternaturais. Nós sabemos lá os dons préternaturais. Isso é um termo técnico em teologia bíblica que vai dizer exatamente que, por exemplo, eles não morreriam, né? Um dos exemplos disso, a imortalidade, né? não morreria. E se morresse, não seria da forma como nós conhecemos. Um outro aspecto extremamente importante, que é a doença. Né? Hoje isso passou da natureza humana. Então, essa ideia de que o pecado de Adão e Eva foi um pecado de ordem sexual, ele está completamente fora de cogitação. A tentação que aconteceu ali, nesse primórdio, foi especificamente uma desobediência de Adão e de Eva com relação a uma ordem que Deus dá. E ali na tentação de querer ser como Deus. Tá, mas só para a gente fechar essa parte do pecado, e fechando, melhor dizendo, qual era a fruta? Qual era a fruta que Adão comeu? Era uma jaca? Era uma maçã? Era uma pera? Aquilo dali, na verdade, era um simbolismo que tem. Não é? Você tem provavelmente um simbolismo. Porque você precisava de alguma coisa, de comer do fruto, né? Não se define muito isso, mas do comer do fruto significa que ali não pode ser mexido. Ali é uma fronteira que existe da liberdade humana, da proibição de Deus. Uma vez que isso acontece, é quebrado, então, essa ordem divina, percebe? Agora, logicamente, que o texto que está falando ali é um texto que trata de um simbolismo, trata com metáfora, com figuras e tal, tudo. Mas o pano de fundo teológico que existe ali é justamente isso, da proibição que existe, de não comer do fruto. Agora, se todos nós pecamos, como você falou, se todos têm pecado, como Maria não pecou? E o que é o dogma da Imaculada Conceição? Esse é o grande problema. Quer dizer, todos nós somos pecadores, mas Maria não? Por que isso? Exatamente, é muito interessante isso. Porque em Gênesis do capítulo ali 3,15, né, da promessa, quando vai falar de uma mulher que está em oposição à serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela, não é? Então, o que acontece? Adão e Eva, quando cometem o pecado, eles estão na descendência da serpente. Porque o que faz que a pessoa esteja na linha da descendência? Porque você tem, ali em Gênesis 3,15, você fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então nós sabemos que existe uma inimizade entre a mulher e a serpente. Uhum. Ora, Adão e Eva estão na descendência da serpente. O que faz... Aqui tem as perguntas importantes. O que faz que Adão e Eva, e depois todos que vieram depois, estejam na descendência da serpente? São todos aqueles que pecam com a serpente. Sim. E o que faz que a mulher esteja em oposição à serpente? É a ausência de pecado.
Porque se nessa mulher tivesse uma sombra, um mínimo que fosse de pecado, ela não estaria em oposição à serpente. E também a descendência dela. Então, essa mulher, ela está em oposição à serpente e à descendência dela. Bom, todo o Antigo Testamento ficou perguntando quem era essa mulher. Sim. Fala-se de uma mulher, mas não se define quem é ela. Então, nós até comumente encontramos muitas pessoas que colocam esta mulher como Eva. Mas veja, Eva peca. Então, ela não pode estar em oposição à serpente. Né? Isso aqui que é importante. Então, fala-se de uma mulher, colocarei em oposição entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência da serpente. Mas não se define quem é ela. Então, os textos do Antigo Testamento, alguns textos do Antigo Testamento, ficaram claro quando são lidos a partir do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento projeta luz e entendimento sobre alguns textos do Antigo Testamento. E um deles é o de Gênesis 3,15. Quem é esta mulher que está em oposição à serpente? A gente sabe que, a partir do Novo Testamento, que esta mulher, para estar desde o início em oposição à serpente, ela não peca. Ela não pode ter a mínima sombra de pecado. E nós sabemos que é a Virgem Maria pela Imaculada Conceição. O que é o dogma, Josimar? Só para a gente ir entrando na Imaculada. O que é o dogma? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de entrar na questão do dogma, ainda nessa linha que eu te falei, da Imaculada Conceição, veja bem uma coisa. Você perguntou do dogma, não é isso? Isso. Sim, o dogma são todos os ensinamentos da Igreja. Todos os ensinamentos. O dogma, a palavra dogma vem do grego, que significa ensinamento. Então, todos os ensinamentos da Igreja Católica, que vêm da revelação, são os dogmas da Igreja Católica que nós acreditamos. Agora, com relação à questão da Virgem Maria, o dogma fala que em nenhum instante, né, da concepção, em nenhum momento a Virgem Maria teve o pecado. Ali no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, quando o anjo fala ave cheia de graça, não é? No grego se escreve chaire que caritomene, que traduzindo para a Vulgata Latina, ave cheia de graça. Né? Então, o anjo anuncia a ela um anúncio, faz uma reverência a ela. Aqui está a base bíblica do dogma da Imaculada Conceição, ou seja, do ensinamento da Igreja de que em nenhum momento a Virgem Maria esteve submetida ao pecado, ao menor que seja. Chaire que caritomene, a palavra que caritomene é cheia de graça, ou seja, a Virgem Maria, ela não possui muita graça, ela está plena de graça. Que caritomene é a única palavra, o único vocábulo que
aparece em toda a Sagrada Escritura, que significa plenitude de graça. Nós temos, sobretudo, no Antigo Testamento, personagens que possuíam a graça de Deus. Os profetas, por exemplo, não é? O profeta, para desenvolver a sua missão de profeta, precisaria ter uma graça para atuar aquilo que Deus mandava. Por exemplo, o próprio João Batista, como último dos profetas, era um homem muito cheio de graça, não é? Agora, quando nós vamos verificar todos os personagens bíblicos que são enriquecidos pela graça de Deus, nenhum deles se enquadra com a palavra kekaritomene. É uma palavra grega que significa plenitude de graça. Absolutamente cheio de graça, sem nenhuma presença de pecado. Traduzindo, então, para o latim, para a Vulgata, quando fala gratia plena, é a tradução melhor que se tem sobre isso. Ou seja, se traduziu como plenitude de graça. Não é? Isso é muito importante as pessoas saberem disso. Então, quando o anjo fala ave cheia de graça, caire, kekaritomene, o anjo está fazendo uma reverência a ela. Aqui já nós temos uma novidade, porque no Antigo Testamento, todas as aparições de anjo são os seres humanos que reverenciam o ser angélico, o anjo. Na Virgem Maria, é o contrário. É o anjo que faz uma reverência. A ave cheia de graça. Então, o anjo faz uma reverência a ela. Não a chama pelo nome, mas o nome de Maria é substituído pela graça, pela plenitude de graça. Então, aqui... Pode falar, conclui. Aqui vem uma pergunta muito interessante, que quando a gente lê com calma, a gente vai verificando como que aparece o dogma da Imaculada Conceição. Quando o anjo fala, ave cheia de graça, a pergunta é, como pode uma mulher estar plena de graça quando o autor da graça, Cristo, nem nasceu ainda? Nós sabemos que a graça e a verdade e a redenção vieram por Jesus Cristo. Como pode Jesus nem ter nascido ainda, o autor da graça, e nem ter sido concebido, e esta mulher já ser chamada de cheia de graça? Então você verifica que houve uma antecipação da plenitude da graça nela. Percebe aqui? Percebe aqui? Porque, veja, a primeira coisa que nós temos que entender isso, porque a Virgem Maria, ela é muito amada, mas nem sempre é muito compreendida. A base bíblica disso nem sempre é compreendida de forma adequada. A Igreja, com o dogma da Imaculada Conceição, afirma isso, que em nenhum instante da sua existência ela teve o pecado original. Então, foi preservada de qualquer pecado. O anjo, quando fala ave cheia de graça, ave gratia plena, o texto fala que ela fica perturbada com aquela saudação. A Virgem Maria é uma menina simples do povo judeu.
a saudação angélica que é feita, ela diz respeito unicamente aos imperadores. Então era uma novidade, né? Por isso que ela fica perplexa. Os imperadores não se sabem, mas como pode isso? Não é? Então, aquilo, o anjo aparece como uma novidade para ela. E no grego isso aparece muito bem, que caritomene, ou seja, existe uma plenitude de graça. Não é? Como pode, então, se Jesus nem nasceu ainda, a redenção não aconteceu e Jesus ainda nem foi concebido, o autor da graça, como pode o anjo já chamar esta mulher de plena de graça? E outro detalhe, em que caritomene, a graça, o sentido semântico da palavra que caritomene, é uma graça que é concedida num determinado momento e que ela se perpetua no tempo e no espaço. Então, a ninguém na Sagrada Escritura, tirando Cristo, obviamente, que é o autor da graça, em nenhuma criatura, nem antes e nem depois, é aplicado a palavra que caritomene. Percebe? Aqui está o dado. Agora a gente você falando dessa questão da Imaculada Conceição, do dogma da Imaculada Conceição, entra também essa questão que muita gente fica perturbando, perguntando, incomodando, falando da virgindade de Maria. Entra nessa questão a virgem antes, durante e depois do parto. Como é isso? Não, a questão do dogma, dos dogmas marianos, não se vincula propriamente. Quando o Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, proclamou o dogma da Imaculada Conceição, que diz o seguinte: no momento em que os pais da Santíssima Virgem tiveram a relação sexual e houve a concepção da Virgem Maria, naquele exato momento da concepção, ali já não existia a presença em absoluto do pecado original dela. Desde aquele momento que ela estava lá no seio, naquele momento, mesmo antes de nascer, na concepção já, não havia presença de pecado em nenhum momento dela. Isso é o dogma. E depois tem um outro dogma que é com relação à virgindade dela. Ela, como mãe do Verbo eterno de Deus, da encarnação, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Jesus nasce dela e ela se torna ainda virgem. Ela continua virgem, antes, durante e depois do parto. Então, é um outro dogma. Percebe? Às vezes se confunde o dogma da Imaculada Conceição com o da Virgem Maria. O dogma da Imaculada Conceição diz respeito à concepção da Virgem Maria. E o dogma da Imaculada da Virgem Maria, da virgindade perpétua, se diz ao nascimento de Jesus Cristo. Com relação à questão da Maria virgem antes, durante e depois do parto, não é por causa da virgindade em si, porque as pessoas são casadas, têm seus filhos, mas é para dizer a excepcionalidade do filho que vai nascer. Ótimo. Então, percebe? Essa é a dinâmica desse pensamento teológico. Agora, um outro dado importante com relação à grandiosidade da Virgem Imaculada, ela nasceu sem pecado, ela foi redimida por Cristo? A pergunta que se impõe é essa. Sim, ela foi
redimida por Cristo. Sim, só que antecipadamente. Jesus se dá o direito de escolher sua mãe, de se encarnar nela, e naquele corpo dela ali não ter pecado nenhum. Então, em vista dos merecimentos de Cristo, da morte de Cristo, houve uma antecipação disso. Deus pode fazer? É lógico que ele pode fazer isso. Absolutamente. Porque ele, como Deus, ele pode trazer o futuro para o presente. Deus está acima do passado, do presente e do futuro, vamos dizer assim. Né? Deus vê tudo no presente. Então, ele está fora do tempo. Então, ele pode fazer isto, de antecipar isto, a redenção, e aplicar a sua mãe dessa maneira. Percebe? Então, agora, um outro dado muito importante quando a igreja vai proclamar, quando o Papa proclama esse dogma, dizendo que caritomene, a plenitude de graça da Virgem Maria, é de uma tal grandeza que ela tem mais graça do que todos os anjos e santos que existiram e que ainda vai existir. Não é? Por isso é que no livro do Apocalipse, quando aparece a mulher, esta mulher que a igreja fala que se aplica à Virgem Maria, ela não está iluminada pelo sol. Ela está revestida de sol, que é diferente de estar iluminada e de estar revestida. É que existe uma plenitude de graça de uma tal ordem de que nenhum ser humano terá, nem antes e nem depois dela. Você falando da Imaculada, a gente pensa nos dias santos, né, de guarda aqui no Brasil. Nós temos o Theotokos, né, que é o 1º de janeiro, que é o dia da Grande Mãe de Deus. Nós temos lá Corpus Christi, né, nós temos o Natal. Mas por que o 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição, que muita gente nem sabe, até alguns católicos não sabem disso, porque o pessoal os católicos não vão à missa? Já que é um feriado, que é um dia santo de guarda, e que tem a mesma... Podemos colocar... é o mesmo valor que a missa de Natal, de Ano Novo, Corpus Christi, né? É o mesmo valor. Sim, é uma grandíssima solenidade. Isso. Né? É claro. Uma grandíssima solenidade, extremamente importante para nós. É óbvio que existem muitas pessoas que trabalham, né, nesse dia, que não podem ir, mas existem muitas pessoas também que não dão aquele devido valor, ou não têm aquele conhecimento importante, fundamental, da participação da Santa Missa num dia tão especial quanto esse. Entende? É porque eu fico até com pena que muita gente, o pessoal se preocupa muito na missa de Natal, de Ano Novo, né, da Theotokos, mas a Imaculada Conceição, eu acho que parece que ainda no Brasil, e sobretudo no Rio de Janeiro, parece que o pessoal não dá tanto valor. Por isso que eu te perguntei isso. Você tem essa visão também? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. É lógico que sobre as igrejas que são dedicadas à Imaculada Conceição, ali estão os fiéis ali, né? Estão mais orientados nesse sentido, por devoção, eles vão e tudo. Mas é uma data expressiva, muito importante, muito grandiosa, né, disso. Só retomando aqui um detalhe muito importante, quando se fala da Imaculada Conceição, dessa base bíblica, não é? Quando fala no termo grego de que caritomene, dessa plenitude
de graça que ela possui. Porque também, só retomando aqui um pouco isso, ela como imaculada, ela é justamente a mulher do Gênesis, percebe? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, esta mulher do Gênesis é a Virgem Maria, é a Imaculada. Porque fala-se de uma mulher, mas não se define quem é esta mulher. Então, durante todo o Antigo Testamento, o povo judeu, aquele povo que estava dentro daquele contexto somente do Antigo Testamento, se perguntava quem é esta mulher. Agora, a luz do Novo apareceu quando a gente lê a partir, então, do Gênesis, do capítulo inicial de Lucas, lá na Anunciação, cheia de graça, absolutamente cheia de graça. Ela está em oposição à serpente. Então, ela é a mulher lá do Gênesis que está em oposição à serpente. Por isto é que Jesus, no Novo Testamento, lá com a sua mãe, em alguns momentos, fala mulher. Jesus chama sua mãe, lá nas bodas de Caná, né? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Na cruz, aí está, né, a sua mãe. Então, Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, em alguns momentos, chama a sua mãe de mulher. Poderia chamar de mãe ou de Maria, mas se chamasse de mãe ou de Maria, seria com relação a ele. Mas ele a chama de mulher, porque ele está realizando o Gênesis. Ela é a mulher do Gênesis, que não é somente a sua mãe, mas ela tem um papel salvífico também. Ela participa, né, da salvação, porque ela é a nova Eva, assim como ele é o novo Adão. Ótimo. Agora você falando... Percebe? Eu já ouvi, né, de pessoas que, lendo a Sagrada Escritura, fazendo esse comentário, dizia, mas escuta, Jesus está chamando a sua mãe de mulher. É porque não gostava? É porque não gostava? É porque tinha desafeto com a sua mãe? Absolutamente, porque a leitura, ela é teológica. Então, você tem que ler o texto de Jesus chamando de mulher com o texto do Antigo Testamento. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, lá, quando Jesus se encontra e chama mulher, a minha hora ainda não chegou, é a mulher do Gênesis que está em oposição à serpente. Te falando... Isso aqui... Pode falar. É muito importante a gente verificar isso. Então, ela possui, na história da salvação, um papel importantíssimo, porque ela participa de modo especial da obra da redenção. E aqui há o tema também, o seu vínculo, a Imaculada Conceição, e o seu vínculo com a união hipostática do Verbo Eterno. Então, veja, a união hipostática é um termo teológico, um termo técnico, para designar que em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que sai da eternidade e entra na história humana.
né? Aqui em Trindade, em teologia trinitária, a gente fala da economia da salvação, né? Nós temos a Trindade imanente, que é Deus em si mesmo, lá no céu, e a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que entra na história humana e se encarna na Virgem Maria. Então, veja, o Verbo eterno, quando assume uma natureza humana, em Maria Santíssima, ele possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Duas naturezas, agora interessante, em uma pessoa. Mas essas duas naturezas estão em conflitos ou não, em conflito ou estão em harmonia? Elas estão em harmonia, mas elas não se misturam como o leite e o café. Tá certo? A natureza humana e a natureza divina. Duas naturezas. A pergunta que se impõe é: o que une as duas naturezas? A pessoa. Percebe? Então, aqui nós temos o conceito, e aí, muito interessante, porque aqui nesse momento a gente trabalha com a filosofia, porque quando nós estamos falando de natureza de pessoa. Então, veja, você tem duas naturezas, mas o que vai unir essas duas naturezas? Uma pessoa. Tá? Então, Jesus é uma pessoa com duas naturezas. A pergunta é a seguinte: a Virgem Maria é mãe de quem? Perfeito? De Deus ou do homem? Porque natureza se responde à pergunta de quê? Uhum. Se eu falo de quê, eu estou falando da natureza. Se eu falo de quem, eu estou falando da pessoa. A Virgem Maria, ela é mãe de quem? Ela é mãe de uma pessoa. E a pessoa, ela é divina, ela não é humana. Isto é único na história da humanidade, não é muito fácil de se entender, porque nós nunca tivemos parâmetro disso, porque esse fenômeno que aconteceu de você ter uma pessoa com duas naturezas se chama união hipostática. Tá. Você falando dessa união hipostática, né? Só esclarece para a gente o que é o Verbo de Deus ou quem é o Verbo de Deus já nessa união, né? Porque o verbo vem do logos, né? Que quer dizer discurso, palavra, né? Quem é o verbo ou o que é o verbo? O verbo, ele é a palavra de Deus. Na Trindade eterna, na Trindade imanente, ou seja, Deus lá no céu, ele possui, ao contrário do que a gente está falando aqui, na Trindade imanente, ou seja, traduzindo Deus lá no céu, nós temos uma natureza e três pessoas. O Pai, o Verbo, que é a segunda pessoa, que também é chamado de Filho, e uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, o Pai, que tem o Filho desde toda a eternidade,
essa segunda pessoa, ela é enviada na história humana, vai assumir uma carne. Então, o verbo divino, que é a pessoa que vai assumir a natureza humana, em Maria Santíssima. Está vendo? Então, essa união hipostática acontece com a participação da Virgem Maria. Então, aqui há um dado fundamental para a gente verificar a grandiosidade dela na obra da salvação. Maria Santíssima, quando nós entendemos o que é união hipostática, ela é a mãe do Verbo, da pessoa divina. Percebe? Então ela é a mãe de Deus, porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade é Deus. Percebe aqui? Então, ela está dentro da obra da salvação de todos os seres humanos, ninguém está na categoria dela, porque nós não estamos associados, logicamente, incorporados a Cristo pelo batismo, mas nós não participamos da maneira como ela participou da união hipostática. Porque ela é mãe da pessoa, e a pessoa é divina, a pessoa não é humana. Humana é a natureza. Isso aqui, então, percebe? Então Jesus é o verbo, né? Hã? Jesus é o verbo. Jesus é o verbo encarnado. O verbo só, o verbo na eternidade, é a segunda pessoa. Né? Deus cria pelo verbo, ou seja, a palavra. Verbo significa palavra. Então, quando o Todo-Poderoso, a primeira pessoa da Trindade, o Pai, né, vamos dizer assim, que nós atribuímos, o Pai pronuncia a palavra, faça-se. Essa palavra, faça-se, é o verbo. O hálito, quando eu digo faça-se, sai um hálito da minha boca. Esse hálito que empurra a palavra para fora. Este hálito, na Trindade, é a terceira pessoa. Né? É o amor, é o Espírito Santo, vamos dizer assim. Né? É o Espírito Santo. Então, o hálito, faça-se, que empurra a palavra, é a Trindade. Então, o Verbo eterno é a segunda pessoa da Trindade que entra na história humana. Agora, entra com uma natureza divina, obviamente, ele é uma pessoa que possui também, lógico, uma natureza divina e que vai entrar na história humana na Virgem Maria e vai receber da Virgem a natureza humana. Uma natureza puríssima, porque vem da Virgem Maria como imaculada, pura, ele recebe dela a natureza humana. Então, a natureza humana com a natureza divina, elas estão juntas, mas não estão misturadas. Uma não se funde na outra. Não. Elas não estão misturadas como um café com leite. Elas estão unidas, mas distintas. Essa palavra, né, o Logos, o Verbo, estava no início da criação no Gênesis. E depois, se eu não me engano, o João também vai usar, né? No princípio era o Verbo, o Verbo estava junto de Deus, o Verbo é Deus, não é isso? Exatamente. Agora, lógico que um detalhe importante aqui para a gente não fugir muito do tema, não é? Como a gente está falando
da união hipostática e do verbo, um dado fundamental para a compreensão, para o aprofundamento da nossa fé. O verbo eterno é que cria tudo. Porque lógico, quando um cria, todos criam. Né? Mas o Pai fala, faça-se, e todas as coisas acontecem no universo. Então, o verbo é que participa da criação. Esse verbo que se encarna, que é Jesus Cristo, que é o verbo encarnado, toda a criação foi feita para ele e nele. Então, Jesus é o centro da história humana e da criação. Percebe? Ele cria, o verbo cria, mas não somente cria, como sustenta o universo e todas as coisas criadas, ele conserva o ser das coisas. Muita gente acha que Deus cria, olha tudo, nada escapa ao seu olhar, tem lá até a sua providência, mas se esquece que tudo que é criado só existe porque Deus conserva o ser das coisas. Se Deus dormisse como eu, como você, se ele desse uma cochilada de 2 minutos, tudo desapareceria, porque ele sustenta o ser das coisas dia e noite, de tudo que existe. Isso é fabuloso saber disso. 2 horas é muito, né, Josimar? Hein? Sim, não tenho dúvida. Eu lembro que o professor, não lembro qual era o professor, se for 1 milésimo de segundo, tudo acaba. Já era. Tudo acaba. Percebe, então? Então, às vezes fica muito difícil das pessoas, né, uma grande parte, que realmente é difícil entender a profundidade, né, vamos dizer assim, dessa união hipostática. Né? Porque não se tem, nunca se teve na história da humanidade e nem se vai ter, unicamente em Jesus Cristo. Essa referência de união hipostática, ou seja, das duas naturezas com a pessoa. Então, a Virgem Maria, ela é mãe, né, da pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, ela é uma pessoa divina. Isabel, quando Maria Santíssima vai visitar a sua prima Isabel, que encontra com ela aos 3 meses de gravidez, ela vai dizer, bendito, né? A mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor. Isso em português. Quando você traduz para o grego, Senhor é Kyrios. Quando você traduz para o hebraico, é Yahvé, a mãe de Yahvé. Bem-aventurada que me vieste me visitar, a mãe de Yahvé. Percebe? Então, você tem Maria Santíssima como a mãe de Deus, porque ela é a mãe da segunda pessoa da Trindade encarnada, ou seja, que possui 2 naturezas e uma pessoa divina. Ela é a mãe da pessoa divina de Jesus Cristo, que é o Verbo eterno de Deus. Ótimo. Josimar, eu quero te agradecer muito, né, por esse tempinho aqui de quase 1 hora a gente conversando, falando do Verbo de Deus, falando da Imaculada Conceição, falando de Jesus Cristo, das 2 naturezas. Eu quero te agradecer muito por você se disponibilizar e vir participar aqui conosco desse momento, e gostaria das suas últimas palavras aí para quem vai nos assistir futuramente. Júnior,
é uma alegria imensa poder falar da Virgem Maria, né? Alegria imensa. Te agradeço pela oportunidade do tema, um tema tão importante quanto esse. Hoje nós estamos tendo uma conversa simples, outras pessoas vão ver. Uhum. Isso aqui que é dito é do ensinamento da Igreja Católica, nós cremos nisso, realmente. Mas na história da salvação, tiveram algumas pessoas que tiveram não só o privilégio de poder ouvir coisas como nós estamos aqui conversando, como de ver a Virgem Maria. Algumas pessoas tiveram esse privilégio. Nós tivemos Fátima, as aparições de Fátima, aparições de Lourdes, dezenas de aparições. Eu quero concluir com um testemunho de uma pessoa que viu a Virgem Maria e que aqui no Brasil, acredito eu, que a pessoa que muitos não conheçam, que é uma aparição a um judeu, na época, um judeu anticatólico, não tinha nada de ecumênico, odiava, de certa maneira, a Igreja Católica, e ele tinha lá um parente lá que era um padre e ele estava em Roma. E a Virgem Maria apareceu para ele, que é o Maria Afonso Ratisbonne. Ela apareceu no dia 20 de janeiro de 1842. É conhecido como o acontecimento, o grande dia. Então eu quero fechar aqui com o relato dele na capela. Olha que coisa interessante. Andei pela igreja e cheguei perto do lugar preparado para o enterro. Ele estava lá no sepultamento. Senti-me, então, subitamente agitado e me vi como se estivesse envolto em um véu. A igreja me parecia escura, exceto uma capela, onde toda a luz se concentrava. Olhei para esta luminosa capela e vi em pé, sobre o altar, viva, grande, majestosa, toda bela e misericordiosa, a Santíssima Virgem Maria, tal qual é representada na medalha milagrosa da Imaculada Conceição. Diante desta visão, caí de joelhos no lugar onde estava. Tentei várias vezes levantar os olhos para a Santíssima Virgem, mas seu esplendor e o respeito me impediam de fixá-la, sem que, todavia, deixasse eu de sentir a evidência da aparição. Olhava as suas mãos, vendo nelas a expressão do perdão e da misericórdia. Em presença da Santíssima Virgem, compreendi a hediondez do estado em que me achava, a disformidade do pecado, a beleza da religião católica, sem que ela me tivesse dito uma só palavra, compreendi tudo. Ótimo. Esta aparição não foi a um católico piedoso. Apareceu a um homem, a um judeu, que vivia em estado de pecado e que a Imaculada Conceição apareceu para ele. Lendo a biografia deste homem, depois ele é o fundador da comunidade, da congregação de Sion, né? As Irmãs de Sion, congregação famosa, que está muito presente em Israel também. Ele é o fundador dessa congregação, não é? E se fala na biografia dele que o dia da aparição, ele viveu toda a vida dele como se fosse um único dia, o dia dessa aparição. Não é? Ótimo.
algo extraordinário, grandioso, que o que nós vimos aqui sobre o aspecto teológico bíblico, este homem teve o privilégio de ver a Virgem Maria. Olhou para as mãos da Virgem e viu a misericórdia, a grandiosidade e a paz que ela transmitia. Tudo isso só era possível porque ela não teve em nenhum momento uma única presença de pecado e ela teve a plenitude da graça. Isso veio pelos merecimentos da morte de Cristo, não é? E do seu vínculo com a união hipostática. Que Deus nos proteja e nos guarde. Amém. Amém. Josimar, muito obrigado. Depois, para quem vai assistir, o Josimar vai mandar o vídeo para a gente disponibiliza o vídeo para todos, que ele vai... Porque eu tive problema aqui com a minha internet, então foi melhor ele ter me chamado para a gente conversar, senão não ia acontecer essa nossa conversa maravilhosa, importante, com esse grande amigo que é o Josimar. Boa noite a todos e muito obrigado, Josimar. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau.